sem exceção, têm uma sede por felicidade. Todos nós buscamos, ansiamos, procuramos por felicidade. Nós sonhamos e lutamos pela felicidade. Independentemente da idade, da classe econômica, da nossa educação escolar, todos estão à procura da felicidade. Tudo o que fazemos, tudo o que planejamos nessa vida, tem como objetivo alcançar a felicidade, desfrutar de alegria, desfrutar de paz. E a boa notícia, irmãos, é que a felicidade, ela existe e ela está ao nosso alcance. Então, isso que a humanidade tanto deseja, tanto anseia, ela é real. E é possível desfrutarmos de uma verdadeira felicidade e de plena felicidade. E é importante destacarmos que o cristianismo tem como bandeira a verdadeira felicidade. A palavra de Deus, o Evangelho, nos fala de muita felicidade. É um tema muito destacado nas Escrituras. Se você for olhar o sermão mais famoso de Jesus, o seu sermão mais importante, o sermão mais extenso, que é conhecido como o Sermão do Monte, ele começa o seu sermão falando sobre felicidade. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças, mais do que felizes. Ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E por aí vai. Jesus abre o seu mais importante sermão falando de felicidade, dos bem-aventurados. Lá nesse sermão, a palavra grega que Jesus usou é makarios, que significa feliz, muito feliz. Então Jesus começa o seu sermão falando: muito feliz são aqueles, e ele começa a trazer as descrições. Então trata-se de uma felicidade plena, a felicidade que a Bíblia nos ensina, trata-se de uma felicidade plena e que independe das circunstâncias. Nós sabemos que o mundo vê felicidade conectado com situações, com circunstâncias apenas. Eu vou ser feliz se acontecer alguma coisa, se eu alcançar algum objetivo, e por aí vai. A felicidade bíblica, ela independe de circunstâncias e de fatos. John Piper, um pregador americano, ele diz o seguinte, abre aspas, que o problema não é a busca pela felicidade. O problema é quando nós nos contentamos com uma felicidade pequena demais, uma felicidade terrena e limitada demais. Quando, na verdade, olha o que ele diz, Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de conhecê-lo, de amá-lo e de fruí-lo. Fecha aspas. Então, Piper, tratando no seu livro, ele diz que o problema do ser humano não é buscar a felicidade. O problema do ser humano é se contentar com uma felicidade pequena demais, porque ela é terrena. Então, buscar a felicidade é algo que a Bíblia até nos encoraja, que a Bíblia nos mostra o caminho, o mapa, a receita para de fato desfrutar dela. E hoje nós vamos analisar o Salmo de número 1, que tem aí uma receita para a felicidade. Não é uma receita plena, mas podemos assim dizer que a Bíblia tem uma receita completa de como alcançar a verdadeira felicidade. E o Salmo de número 1 tem alguns ingredientes, tem algumas orientações para que a gente de fato alcance a verdadeira felicidade. Salmo de número 1, você está com ele aberto, eu quero falar um pouquinho do livro de Salmos. Você sabe que ele é o livro mais querido da Bíblia.
nós devemos amar toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas entre os cristãos, cada um de nós tem aquele livro mais predileto, aquele que você acaba lendo um pouco mais. E sem dúvida os Salmos é o livro mais querido e mais lido dos cristãos. E Salmos é uma coletânea de canções, de poemas e de orações do povo de Deus. Salmos não é só louvor. Salmos também tem orações que o povo de Deus fez ao longo da sua trajetória. Salmos também tem poemas, que foram aí feitos por homens inspirados pelo Espírito Santo. E os Salmos é conhecido como o inário do povo de Israel. Todo o livro de Salmos ele é cantado. Por mais que tenhamos orações ali, mesmo esses Salmos, que o conteúdo dele seja um conteúdo de oração, ainda assim ele é considerado um inário, ele é próprio para o cântico. E o Salmo de número 1, que é a abertura do saltério, ele é uma espécie de introdução. Os estudiosos dizem que o Salmo número 1 é uma síntese, um resumo de todo o livro dos Salmos. Porque eles vão dizer o seguinte, que o livro dos Salmos resume-se, a mensagem principal do livro de Salmos é traçar uma diferença entre o justo e o ímpio. A vida de quem serve a Deus e a vida de quem não serve a Deus. Aqueles que servem a Deus são chamados, nomeados de justos. E os que não servem a Deus, não temem a Deus, são chamados de ímpios. Então o salmista faz um contraste dessas vidas. E ele vai mostrar a felicidade do justo contra a infelicidade do ímpio. Ele faz um contraste de vidas. Ele mostra que o justo, por ele servir a Deus, por ele temer a Deus, andar debaixo da vontade de Deus, ele é alguém extremamente feliz. Enquanto o ímpio, que aparentemente em algumas situações pode demonstrar uma felicidade até maior do que de um justo, na verdade ele é uma pessoa infeliz e caminha para a ruína, caminha para a destruição. Então o Salmo 1, ele vai já abrir com esse resumo do que é o livro como um todo, esse contraste, essa comparação e essa diferença gritante entre o justo e o ímpio. Dois estilos de vida diferentes que vão nos levar a dois destinos diferentes também. O Salmo 1 fala sobre isso. Então vamos ler o Salmo de número 1, verso de 1 ao 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Veja, ele descreve como é a vida do justo. Agora olha o 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. Veja, dois estilos de vidas, dois destinos diferentes. Nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Bom, hoje nós vamos nos deter apenas no verso 1 e o verso 2. A gente pode dividir esse Salmo de número 1 em três partes. O verso 1 e o verso 2, o caminho da verdadeira felicidade ou a receita de uma vida feliz. Verso 3 e o verso 4 é os frutos do caminho do justo e os frutos do caminho do ímpio. Ou seja, o que cada um recebe de acordo com o caminho que eles trilham. E o verso 5 e o verso 6, o destino de cada caminho. Qual o resultado final de quem serve a Deus e o resultado final de quem não serve a Deus. Então hoje a gente vai ficar apenas no verso 1 e o verso 2, e permitindo Deus, semana que vem a gente termina. A gente vai do verso 3 ao verso 6, para a gente aprender o Salmo de número 1 de uma maneira muito clara,
aplicando para as nossas vidas. Então vamos aí o verso de número 1, vamos falar da receita da felicidade. Veja que ele começa, o salmo saltério começa dizendo, bem-aventurados. E essa expressão bem-aventurada no hebraico, no livro de Salmos, aparece por 26 vezes. Então 26 vezes no saltério você vai ver essa expressão bem-aventurado. Bom, a palavra bem-aventurado, que é uma tradução do hebraico, ela não consegue, irmãos, de fato exprimir, dizer a totalidade do que essa palavra significa. Então, alguns tradutores, eles vão dizer que uma tradução mais próxima do original hebraico fica da seguinte maneira: como é verdadeiramente feliz, ou profundamente feliz. Bem-aventurado, repito, como é verdadeiramente feliz ou profundamente feliz. Olha que destaque, olha que redundância, que luz que o salmista lança logo na abertura do saltério. Então os salmos já começam dizendo que a felicidade é legítima, ela é real, ela é possível de alcançá-la. Então os salmos começam como se fosse um mapa para que de fato a gente encontre a felicidade, uma receita para uma vida feliz. Então a gente pode ser feliz, a gente tem como alcançar a felicidade. E a pergunta que eu já faço a você e a mim é: você é feliz? Você verdadeiramente é alguém feliz? Há uma diferença, irmãos, entre ser feliz e estar feliz. Eu e você podemos ser uma pessoa infeliz, triste, vazia, mas ter alguns momentos de contentamento, de alegria, de felicidade, fruto, talvez, de um objetivo alcançado, uma meta que você estabeleceu, e você, quando alcança, isso te traz o quê? Contentamento. E coisas pequenas. Você colocou uma meta lá, dando um exemplo aqui, de ler 10 livros no ano. Poxa, você bateu a meta, isso gera o quê? Contentamento, alegria, satisfação. Você colocou uma meta de guardar um valor, um dinheiro, e você alcançou aquela meta, então aquilo te traz contentamento, um sonho realizado, uma faculdade concluída, uma carteira de motorista que a gente tira, e que alegria que traz, hein, irmão? Só quem tirou sabe que é isso, né? Oh, alegria, não é assim? E tantas outras coisas que nós poderíamos aqui citar, um encontro com uma pessoa querida, que há anos você não vê, e você tem a oportunidade de reencontrá-la, e aquilo te gera uma alegria, uma felicidade. Bom, repito, a pessoa pode ser uma pessoa infeliz, descontente, e ter momentos específicos de felicidade, mas isso não significa que ela é feliz. Eu estou aqui destacando que há uma diferença entre ser feliz e estar feliz. Esse estar feliz pode ser uma felicidade temporária, de curta duração. Repito, realizou a meta, bateu os 10 livros, virou a última página do 10º livro. Oh, aleluia, que alegria, bati a meta, olhou para a conta bancária, bateu aquela meta, enfim, tudo que eu acabei de citar, perdeu aquele esquilinho que você tanto almejou, né? Não é assim? Oh, aleluia, não é assim? Mas acabou a meta, abraçou a pessoa que você há muito tempo não via, o tempo passou uns dias ou até horas, e aquela explosão, aquela euforia de felicidade vai embora. E o que volta? A infelicidade, a insatisfação, o descontentamento, aquele sentimento: meu Deus, não faz sentido a vida, por que eu tenho esse vazio tão grande, nada me satisfaz. Então, veja, qual é a resposta que você tem para você? Você é alguém feliz
ou é alguém que tem momentos de felicidade? Bom, o salmista está nos dando aqui uma receita de alguém que é profundamente feliz, que é o significado dessa palavra no hebraico. Profundamente. Os irmãos, prestem atenção, irmãos, por favor. Profundamente feliz. Não é alguém que é feliz de vez em quando. É alguém que é profundamente feliz. E ele vai então nos dar aqui um caminho. E ele ensina que a felicidade o primeiro passo de alguém que quer ser verdadeiramente feliz, é um caminho que passa pelas coisas que evitamos. Ou seja, a felicidade passa pelas coisas em que eu e você temos a coragem de dizer não. Então, felicidade tem a ver com aquilo que eu e você temos coragem de dizer não, de evitarmos. Então, uma pessoa que está em busca da felicidade, o salmista vai dizer o que ela não deve fazer. Não faça isso. Você quer ser feliz? Não faça isso. Depois ele diz, faça isso. Então ele começa dizendo, quer ser feliz? Felicidade primeiro se passa pelas coisas em que você diz não. Olha o que o texto diz. Bem-aventurado o quê, irmãos? O homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Bom, o que é conselhos? Simples, são ideias, princípios, valores, uma cosmovisão, um conjunto de ideias, de princípios que governam uma vida, que governam a vida de uma família, de uma pessoa, enfim, é como uma pessoa enxerga a vida. Então, ele está dizendo, você quer ser feliz? Não ouça o conselho dos ímpios. E quem são os ímpios? O ímpio é uma pessoa que não leva a Deus em conta, cujo qual Deus não está no centro do seu viver. As decisões que o ímpio toma não levam em consideração o que Deus pensa sobre aquilo, a vontade de Deus. Então o ímpio, quando vai tomar uma decisão, ele não pensa assim, bom, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Bom, eu quero isso, mas o que meu Deus diz? O que o Criador diz? O que as Escrituras ensinam? O que elas determinam? O que elas mandam? O ímpio não pensa assim. O ímpio é alguém que não leva a Deus em conta. Mas o ímpio pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, um bom empregado, um bom patrão, um bom professor, um bom médico. Pode ser alguém responsável com sua família, mas ele não leva a Deus em conta. Ele até fala de Deus, mas a vida dele como um todo não é regida por Deus. Ele pensa em Deus em algumas situações, mas não em tudo. E um verdadeiro cristão é alguém que em tudo, em todas as situações, em todas as coisas, primeiramente é o que Deus fala, é o que Deus diz. Não é o que a gente pensa, não é o que o mundo ensina, mas é o que Deus determina, a vontade dele revelada em sua palavra. Então, a cosmovisão de um ímpio não leva em conta os valores da palavra de Deus. O entendimento que o ímpio tem da vida é diferente de um entendimento de um justo, de um verdadeiro cristão. Então o salmista está dizendo, querem ser felizes? Querem alcançar a felicidade? Diga não aos conselhos dos ímpios, de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que não levam a palavra de Deus a sério em tudo que ela vive. Não ouçam esses ímpios. E aonde nós ouvimos os conselhos dos ímpios? Nas nossas amizades, nossos amigos, sejam eles de escola, de trabalho, faculdade, futebol, academia, aonde quer que seja, as pessoas que convivem conosco, os ímpios estão lá, dizendo muita abobrinha para a gente, dizendo muitos conselhos que vão contra a vontade de Deus, e que, repito, são pessoas justas, honestas, justas no seu trabalho,
pessoas de caráter, mas que são ímpios, que não conhecem a Deus, que não se submetem à vontade de Deus. Então, essas pessoas vão dizer para a gente: faça isso, faça aquilo, olha, não tem nenhum problema, isso aí é coisa de religião, pare com isso, seja feliz. Mas nós também ouvimos os conselhos dos ímpios de outra maneira, através da cultura, na música. Por que a gente pede para vocês e ensina a igreja a tomar cuidado com o que você está ouvindo? Porque a música está recheada de conselhos de ímpios. Quantas músicas que estão aí incentivando o adultério, incentivando o uso de drogas e bebidas, de ridicularizar a mulher, de difamar o próximo, de palavras torpes, de incentivo à criminalização. Nós ouvimos os conselhos dos ímpios nas músicas, na cultura, na sabedoria popular, né? Quantas pessoas que já citaram uma sabedoria popular achando até que é na Bíblia. Deus escreve certo por linhas tortas. A Bíblia diz isso. Diz, irmão? Mas a gente acha uma sabedoria popular. Mas tem muitas outras. Tem muitas outras tipos de sabedoria. Na televisão, filmes, séries. Ali os ímpios estão gritando: faça isso, veja a família desse jeito, veja a sua sexualidade desse jeito. Ei, jovem, faça isso. É a série, é um influencer do YouTube, é o jogador não sei da onde, é o cantor não sei da onde. Os ímpios estão a todo momento nos aconselhando. Você vai para as redes sociais, a mesma coisa. Por que a nossa sociedade hoje é a sociedade mais doente da história? Porque em todo momento nós estamos com as redes sociais abertas. E todo momento os ímpios estão nos aconselhando: faça isso, viva assim, pense desse jeito, não se importe, é dessa maneira. Nós estamos recebendo os conselhos assim. Olha alguns conselhos que os ímpios dão. Independente de quem, aonde seja, de que maneira seja. Aproveite e explore a sua vida o máximo. Não se reprime em nada. Aproveite, curta a vida, beba todas as taças dos prazeres. Procure a felicidade na imoralidade, no sexo, na riqueza, na fama, no sucesso. Se aventure, meu filho. Traia a sua esposa, traia o seu esposo. Aproveite tudo. Aproveite todo tipo de sexo, de sexualidade. Tudo que vier a você, experimente. Nada é proibido. Vale tudo, pode tudo. Nada é absoluto. Não é isso que a gente escuta de muitos professores? Que não há verdades absolutas, que tudo é relativo. Algumas frases: olha, o pecado não é tão grave assim não. O pecado é religiosidade. Olha, não tem nada a ver, viu? Seu pastor é muito quadrado. Você é um crentinho quadrado. Não tem nada a ver. Não é errado, se te faz feliz. Deus quer que você seja feliz. E o que tem você fazer um sexo antes do casamento? Não tem nada a ver, vai lá. Vocês se amam. Olha que amor lindo. Põe aí um sertanejo. Isso, vamos lá. Vai lá, faça. Não, é verdade. Não é assim? Se te faz feliz, vai para cima. Deus é amor. Você acha que Deus vai ficar zangado, vai se irar? Você acha que você vai ofender a Deus fazendo sexo com alguém que você ama? Isso é coisa de retrógrado. Esse negócio de Deus ser santo, Deus ser puro, esse negócio de Bíblia ser a palavra de Deus, é isso que a gente ouve do ímpio. Você quer ser feliz? Não ouça o conselho dos ímpios. É a felicidade. Essa é a verdadeira felicidade.
Então o salmista está dizendo, primeiro conselho da receita da felicidade: se você quiser ser profundamente feliz, não siga o script da impiedade, não paute a sua vida nas perspectivas e expectativas de vida ímpia, não faça isso. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Veja, o primeiro conselho aqui do salmista é: bem-aventurado o homem que não anda. Agora ele vai, no segundo conselho, ele já muda, que não se detém no caminho. Perceba que a ruína, o caminho para o abismo, para a infelicidade, você começa andando, depois você para, você se detém, você começa a gostar daquela vida ímpia, você começa a se estacionar, você começa a se prender naquele estilo de vida mundana. Quem são os pecadores aqui? É o tipo de pessoa, já é diferente do ímpio, que possui um certo tipo de conhecimento da vontade de Deus, mas mesmo assim ele decide viver de acordo com a sua própria vontade. Eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. É do meu jeito. Fala de alguém que conhece o alvo. O alvo é a santidade, o alvo é a glória de Deus, mas ele mesmo sabendo disso, ele vive de acordo com a sua própria vontade. Ele vai errar o alvo propositalmente, deliberadamente, de forma consciente. Ele sabe que o caminho é apertado, mas ele escolhe o caminho largo. Não, isso aqui não. O nosso alvo é a vontade de Deus. Mas o alvo do pecador que tem um entendimento, que já esteve na igreja, ou até já é batizado, os pais são crentes, o alvo da vida deles não é a glória de Deus, não é obedecer a Deus, eles têm outros alvos. Então o caminho dos pecadores é aquele que ele decide o que ele quer, ele decide o que ele vai fazer, ele não vai negar um desejo, ele não vai negar um prazer que ele tanto quer. O caminho do pecador é proibido proibir, não se há proibições. Então veja, irmãos, olha que é um progresso. O primeiro passo, ele ouve o conselho dos ímpios, depois ele se detém no caminho, ele para, ele começa agora, ele tem entendimento que aquilo não é legal, mas ele vai fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. Ele começa a colocar em prática os conselhos dos ímpios, ele entra num caminho dos pecadores, ele tem um estilo de vida agora, realmente de alguém que sabe que está errado, mas ele continua. Mas há ainda um terceiro passo, é só abismo descendo, é algo degradante. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. Agora ele ouviu, ele entrou no caminho, ele participa, mas agora ele é de fato um deles. Ele é um ímpio, ele se assenta na roda, ele participa, ele comunga, ele abraça. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam de Deus, são aqueles que desprezam a Deus, é aqueles que agora não apenas conhecem a vontade de Deus, mas eles riem da vontade de Deus. É mais ou menos o que acabou de acontecer aqui. Eu acabei de falar que o sexo antes do casamento é pecado. Tem gente que no coração riu, tem gente que no coração zombou, tem gente que no coraçãozinho aí falou: de novo, esse cara não está no século 21 não. Pastor novinho, mas parece que a mente lá de trás, de 1700 e alguma coisa. Então agora ele despreza, mas ele zomba, ele conta piadas com o nome de Deus, ele zomba das coisas de Deus, ele perdeu completamente o pudor e o temor, ele zomba daquilo que é santo, ele denigra as coisas de Deus. E aqueles que passaram um período na igreja tornam-se até inimigos da igreja, beberam do cálice do Senhor, foram pastoreados e agora tornam-se inimigos da igreja.
Eles zombam da igreja, eles falam mal da igreja, eles querem justificar os pecados deles, dizendo que o problema não é eles, mas o problema é a igreja, o problema são os pastores, o problema é a irmã, o problema é o músico, o problema menos ele. Então agora ele zomba, ele escarnece do povo de Deus, ele zomba das coisas de Deus. Só que eu quero chamar a sua atenção. Veja que é um processo, a pessoa começa ouvindo, ó. Irmãos, o diabo não tem pressa, viu? Escuta isso, por favor. Por favor. O diabo não tem pressa, não. Ele está lá naquela rádio mundana. Só aqui, ó. Você liga o carro, está lá a rádio mundana, ó. Aquela música mundana. Você sabe que eu sou maduro para entender música secular e música gospel. Eu não faço diferença, não. Para mim é letra. Está lá. Está naquela influência do YouTube. Está naquela série, está naquele professor, gente boa, mas que é um ímpio de mão cheia, está naquele amigo da academia, está lá naquele sujeito do trabalho, aquela amiga sua da linha de produção, que está traindo o marido e está falando para você que está vivendo uma delícia. Ele está lá. Veja, começa no conselho. Aí você pega aquele conselho, põe no coração, e aí você vai andar um pouquinho com o ímpio. Aí vem um convite do final de semana. Vamos comer uma pizza. Vamos em tal lugar. Então a gente vai. E ali começa a rodar um monte de assunto, menos assuntos que glorificam a Deus. E a gente vai ouvindo, e a gente acha que é maduro. E a gente, não, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Então, eu vou num sábado, eu vou no outro, eu vou no mês que vem, aí eu vou, e aí a gente começa, a gente já está andando, quando a gente menos espera, a gente já está no caminho com eles, falando como eles, agindo como eles. Daqui a pouco, sem a gente perceber, a gente já não quer mais Bíblia, não quer mais igreja, e daqui a pouco a gente se vira e vira um zombador. A gente escarnece das coisas de Deus. A gente pega as nossas experiências com Deus e fala, aquilo lá era a loucura da minha cabeça. Aquela alegria, aquela presença, aquele arrepio, aquilo lá, eu era fanático. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu era novo. Eu estava num momento mal, fui para a igreja e acabou que aquilo lá, o povo é louco. O que minha mãe me ensinou, o que meu pai me ensinou, eles eram retrógrados. Eles eram do vinil ainda, do CD, do disquete. Coitados, sabem de nada. Eu é que sei, eu sou jovem, eu sou das redes sociais, eu sou da era da tecnologia. Que Deus o quê? Deus não existe. E a gente vai abraçando. É um processo que vai crescendo, vai avançando. E daqui a pouco a gente se torna um escarnecedor. Receita da felicidade: tape os ouvidos. Tape os ouvidos. Não ouça o conselho dos ímpios. Se afaste os seus pés do caminho dos pecadores. Não busque aceitação no meio dos escarnecedores. Irmãos, quantos jovens que foram experimentar o mundo porque queriam ser aceitos, porque a juventude tem isso. Eu preciso ser aceito. Eu quero fazer parte daquele grupinho lá. Eu quero ser considerado o cara da escola. Eu quero ganhar moral com o patrão. Eu quero crescer na empresa, então vou entrar naquele grupinho. Ele não acredita, como Daniel, que a gente aprendeu hoje de manhã, que se ele propor no seu coração firmemente não se contaminar, mas ser a diferença, que Deus pode abençoá-lo, que Deus pode honrá-lo. Não, ele quer arrumar um jeitinho dele. Então ele vai abrindo a vida para o ímpio, ele vai fazendo concessões. Ele quer um lugar no meio dos escarnecedores, ele quer ser aceito. E o salmista está dizendo, não faça isso. O salmista está dizendo assim, anotem, aqueles que querem ser felizes, de verdade, verdadeiramente, profundamente,
Anotem, diga não, evite. Então, ser cristão tem um lado negativo, não faça, não vá. Há ambientes, conselhos e companhias que não são bons para a nossa vida. Quer ser feliz? Evite determinadas companhias. Quer ser feliz? Evite determinados lugares e conselhos. Se você quer ser feliz, tem conselhos que você não pode ouvir, tem caminhos que você não pode andar, tem lugares que você não pode frequentar, tem amigos que você não pode ter mais. Mas a receita não para aí. A gente não é feliz só por aquilo que a gente deixa de fazer e diz não. A vida cristã não tem apenas um lado negativo, mas ela tem também um lado positivo. O que a gente deve fazer? Bom, a receita por enquanto falou só do não, agora vamos falar do sim. Existem vários prazeres lícitos que a Bíblia nos ensina, e aqui ele fala de um. E olha o que ele diz, verso 2. Em vez de você ouvir o ímpio, andar com ele, se assentar com ele, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e, em outras palavras, Deus é o nosso maior prazer. A nossa comunhão com Deus e nos seus caminhos, na sua palavra, é a nossa maior satisfação. E aqui, irmãos, por favor, que eu quero que você entenda o que é a Bíblia. O que é esse livro? Esse livro não é um livro comum, gente. Esse livro aqui não é um livro como outros livros. Tem muito livro bom, mas esse livro aqui não é como um livro qualquer. Esse livro aqui, como que nós chamamos ele, irmãos? Como, irmãos? Palavra de quem? Você já parou para meditar nisso? Isso aqui é palavra não minha, é a palavra do Criador, do Deus vivo, do Deus santo, do Deus soberano. Então, ter comunhão com Deus tem uma relação direta com a palavra dele. Como que Deus se deu a conhecer? Tem a revelação geral. Deus se fez conhecer através da criação. Meu Deus, você olha a criação, você olha o sol, lua, as nuvens, você olha os mares, você olha a anatomia humana, a perfeição, cada órgão, os ossos, a complexidade do cérebro humano. Você olha, por favor, preste atenção, você olha a quantidade de animais, a cadeia alimentar, você reflete na fotossíntese, você, meu Deus, e tem gente que fala assim, isso aqui tudo saiu de uma explosão. Tem um livro do Norman Gardner que diz, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem um criador, um planejador, tem alguém que pensou tudo isso. É o Deus soberano. Deus se revelou assim, a revelação geral, mas há uma outra revelação que Deus fez de si mesmo, que é através das Escrituras, a revelação especial. Deus se dá a conhecer através desse livro. Você quer conhecer Deus? Leia as Escrituras, entenda as Escrituras. Deus se deu a conhecer através da sua palavra. A vontade de Deus é conhecida através da palavra. Quem nós somos? À luz da palavra. O que é o pecado? Através da palavra. O que é o futuro? O que vai ser no futuro? Na palavra. Tudo está na palavra. Então, um homem que quer ser feliz, a mulher que quer ser feliz, ela precisa se relacionar com Deus através do quê? Da palavra. Da palavra. Quando nós lemos as Escrituras, é o próprio Deus falando conosco.
Quem nos criou, irmãos? Deus. Para qual propósito Deus nos criou? Para termos comunhão com Ele, para desfrutarmos dEle. Fomos a única criatura que recebemos na criação a imagem e semelhança de Deus. Somos a coroa da criação. O único ser capaz de se relacionar com Deus, como nós nos relacionamos, com sentimento, com entendimento, com vontade. Se Deus nos criou para Ele, viver longe dEle é que nos traz a pior infelicidade, porque a vida perde o sentido. Então Deus quer se relacionar conosco, mas olha o que Ele diz: você quer conhecer a Deus, você quer ser feliz, tenha prazer naquilo que Deus te criou para Ele. E Ele diz: medita na sua palavra. Não é apenas ler a Bíblia, mas é meditar na Bíblia. Aqui está talvez o segredo que muitos crentes não conhecem. Não é só ler, irmãos, é meditar. O que é meditar? De forma simples, o tempo não vai me permitir. Meditar é quando você enfoca em algum pensamento, é quando você faz uma reflexão, uma ponderação profunda, é quando você pega um texto e você pensa nesse texto profundamente, quando você tira uma reflexão ampla, você fica ali ruminando, como aquele processo da vaca que pega um capim e fica ali por horas ruminando, extraindo os nutrientes. É quando você pega as escrituras e passa o dia meditando naquilo que você leu, o que Deus se revelou, o que Deus revelou de si mesmo nesse texto, o que Deus revelou acerca da sua vontade nesse texto, o que Deus revelou acerca da salvação nesse texto, o que Deus está falando comigo nesse texto. É você pensar de forma profunda. Irmãos, nós somos os únicos seres que Deus nos projetou com a capacidade de parar e refletir. É uma característica somente humana, buscar uma compreensão melhor, um significado profundo. Então, o desejo de Deus não é apenas que você e eu o escutemos. Vou ler a palavra. Você está escutando a voz de Deus. Deus não quer apenas isso. Deus quer que eu e você processemos tudo o que estamos ouvindo dEle, que a gente reflita, traga para o coração. Meditação não é como o mundo nos ensina. O que o mundo diz? Que meditar é você esvaziar-se de tudo e não pensar em nada, você procurar a paz na meditação. Não. A meditação bíblica não implica em esvaziar a mente, mas enchê-la com a palavra de Deus. É você digerir lentamente o que você acabou de ler, é saborear uma refeição. Quem aqui já teve o prazer? Geralmente a gente come correndo, né? Nem todo mundo, eu como correndo. Mas o dia que você para, começa a degustar a comida, você começa... Que delícia. Você começa de fato a sentir o prazer do sabor. Isso que Deus quer, que a gente medite, que a gente saboreie, que a gente aprenda, que a gente realmente tenha a nossa mente cristã. Meditação significa o que Paulo disse em Colossenses 3, verso de número 16, que é a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, todo o nosso ser, ter as escrituras. Meditar é como mergulhar, por favor preste atenção, num oceano lindo. Não sei se vocês já viram aquelas reportagens em que o oceano ele é explorado, os mergulhadores entram e vão descendo, e quanto mais profundo eles descem no oceano, mais coisas lindas e belas eles vão descobrindo, e aquilo vai encantando a gente. O que é meditar? É mais ou menos assim, é você descer nesse profundo do oceano bíblico,
e se deparando com as belezas do Evangelho. E quanto mais você medita, mais você mergulha nas Escrituras, e mais coisas lindas você encontra, e mais abismado, maravilhado, encantado você fica. Irmãos, não tem como um cristão ler a Bíblia 200, 400 vezes e não continuar encantado, e não continuar maravilhado. Quando não há esse encantamento, esse sentimento de perplexidade, é porque nós não meditamos. Nós lemos a Bíblia como se fosse um livro normal. Esse não é um livro normal. Eu gosto muito dos puritanos, porque eles falaram muito sobre meditação, e eles diziam que a meditação bíblica requer pensar sobre o Deus triuno e a sua palavra. Para os puritanos, meditação exercitava tanto a mente quanto o coração. Para os puritanos, meditar era um dever diário, que realçava todos os outros deveres do cristianismo, a oração e tantos outros. Um puritano chamado Thomas Watson, ele disse o seguinte, abre aspas, a leitura, por favor, abra os seus ouvidos, a leitura traz a verdade para a nossa cabeça, a meditação traz para o nosso coração. Leitura e meditação devem andar juntas. Meditação sem leitura é errada. Leitura sem meditação é estéril, não gera fruto. Isso que os puritanos pregavam, fecha aspas. Por que você esquece tão rápido daquilo que você lê? Porque você não medita. Está aqui a resposta que você tanto queria. E você está falando, não tem problema de memória, não é não. Não é problema de memória. Um conselho, você não precisa ficar batendo meta de leitura bíblica. Vou ler 3, 4, 5, já fiz isso, viu? 5 capítulos por dia, não. Leia menos, mas leia e medite no que você leu. Por que nós não conhecemos a Deus? Porque a nossa mente, ela não está ocupada com a revelação de Deus. Por que a gente se torna tão frio depois que a gente lê? A gente lê as Escrituras e sabe o que a gente faz? Inclusive eu. A gente já vai ouvir outras coisas. A gente vai pôr alguma coisa no YouTube. Então a gente não quer exercitar a meditação. A gente não quer mergulhar nesse oceano. Sabe o que muitos crentes fazem? Eles leem a Bíblia como um dever religioso. O desencargo de consciência. É para falar assim, olha Deus, é igual muito crente faz no domingo. Vim na missa, fiz a minha parte. Deus, li a minha Bíblia, fiz a minha parte. Ele passa o dia inteiro sem meditar em Deus. Ele trabalha, nem lembra que Deus existe. Ele não rumina aquilo que ele leu. A mente dele é vazia. Por isso que quando o ímpio chega e fala alguma coisa, ele logo abraça o que o ímpio fala. Quando ele ouve alguma coisa, aquilo que o ímpio fala no vídeo é mais importante do que Deus disse para ele. Então nós somos frios e esquecemos o que lemos, porque nós não meditamos na palavra de Deus. Deixa eu ler rapidinho aqui alguns versículos para você ver se é importante ou não meditar. Salmo 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Olha o que o salmista está dizendo. Todo dia ele passava com as Escrituras na mente. Pai, mãe, vamos olhar para os nossos filhos, eles ficam o dia inteiro no Instagram, se alimentando de lixo. Tem pai e mãe que não põem limite em nada para o filho, porque o celular, o iPhone virou uma babá, virou uma forma da gente não ter trabalho com os filhos. Então os nossos filhos estão cheios do que? De Bíblia? Não. Dos conselhos dos ímpios. E aqui ele está dizendo que ele passava o dia todo meditando no que, irmãos? Na palavra. Salmo 119, versículo 148, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua
palavra. Que isso, irmãos? Ele está dizendo, irmãos, que ele acordava durante as vigílias, na madrugada, para meditar na palavra, na vontade de Deus, na revelação de quem Deus é, no Cristo glorioso. E nós, irmãos, acordamos de madrugada, a gente vai para o celular, ou a gente fica ali conversando conosco mesmo, mas não há meditação na vontade de Deus. A nossa mente não habita ricamente a palavra de Cristo. Por último, Josué 1:8. Josué vai substituir Moisés, o maior líder de Israel. Olha a missão de Josué. Josué vai substituir o maior líder e tem como missão levar o povo de Israel para a terra prometida. Deus vai falar com ele o que ele tem que fazer para ele conseguir ser vitorioso, para ele triunfar, para ele ter vitória contra os inimigos, para ele conseguir conduzir o povo até o final. Olha o que Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tem que estar na boca, ó. Como fez um pastor aí, até comeu a Bíblia, né? Tem que estar na boca. O que está na boca, irmão? Não é comer, citar a Bíblia, falar da Bíblia, falar das Escrituras. E ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, ó, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, ó, farás prosperar o teu caminho. Se você não apartar o livro da sua boca, se você meditar nele dia e noite, você vai entender o que Deus está dizendo, você vai entender a vontade de Deus. Sabe o que vai acontecer? Seu caminho vai prosperar. E o final diz: e você será bem sucedido. Bem sucedido. Tem muitos outros versículos que eu poderia citar sobre meditar. Talvez eu esteja pregando a pessoas que nunca meditaram. Talvez a primeira vez que você está ouvindo sobre esse tema, meditação bíblica. Então Deus te trouxe aqui porque Ele quer se revelar a você. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma felicidade plena para você. E a felicidade plena não é ter uma conta milionária. A felicidade plena não é visitar aquele país que você tanto deseja. Você vai lá, se Deus quiser, que Deus te abençoe, você vai ficar muito contente, mas na hora que você voltar de lá, você pode ser a pessoa mais infeliz. Mas você pode ir lá feliz. Felicidade não é um lugar onde você se chega, é um caminho que você percorre. Você pode ir a caminho daquele local tão desejado seu, já feliz, e lá ter um contentamento por conhecer aquele lugar tão desejado, e voltar de lá feliz e continuar o caminho feliz. Deus quer que você desfrute de felicidade. Como? Conhecendo a Ele. A receita da felicidade, segundo o salmista, é conhecer a Deus. Mas isso exige de nós leitura. É prazer na lei. Ele chama a Bíblia de lei. Lei, irmãos, é uma ordem. Lei tem ordens. E para colocar a nossa vida em ordem, para dirigir a nossa vida. A lei de Deus, irmãos, não é uma privação. A lei de Deus é uma proteção para nós. Os nãos que Deus nos dá na sua palavra é amor. Quem ama aqui os seus filhos? Levanta a mão quem ama os seus filhos. Você disse sim para eles sempre? Quando você diz não para os seus filhos, o que você está provando? Amor. O nosso Pai nos ama, por isso que Ele diz assim: não adulterarás, não fornicarás, não mentirás, não fale mal dos outros. Os nãos de Deus é prova de amor, de um pai que cuida. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Ao contrário, a Bíblia diz que a palavra é vida para nós. Andar segundo a palavra é andar segundo a voz do Criador. Deixa eu te perguntar uma coisa, por favor, responda para mim. Quem tem mais sabedoria, você ou Deus? E por que a gente insiste em andar na nossa sabedoria?
Para pensar nisso. Deus está dizendo, não filho, não divorcia não. Você está dizendo, vou divorciar. Deus está dizendo para você, filho, por favor, afasta desse sujeito. É má companhia. O companheiro dos tolos será destruído. Você está falando, não, você não. Vou pagar para ver. Por que a gente quer andar na nossa sabedoria? Palavra de Deus. Andar na vontade de Deus, na vontade que é perfeita. Então, ouça a voz do Criador, e eu vou concluir aqui. O que o salmista está nos ensinando nesses 2 versículos? A receita da felicidade. E o que ele está dizendo aqui de um modo diferente? Quem você vai ouvir? O ímpio? O mundo? Ou a mim? O Senhor? Quem vai te influenciar mais nas suas decisões? Deus ou os ímpios? Quem está nos influenciando mais? A sabedoria do mundo diz, para ser feliz, conquiste, possua, compre, mostre no Instagram que você tem, ganhe muito. A sabedoria da Bíblia diz, Jesus dizendo, cuidado com a avareza, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha o equilíbrio. É pecado ganhar dinheiro? Claro que não. Temos que ganhar dinheiro? Temos. Temos que lutar para ganhar mais? Temos. Mas tem que ter um equilíbrio. Quem que você vai ouvir? Quem está nos influenciando mais? É isso que o salmista está dizendo. Você quer ser feliz? A quem você está se deixando ser influenciado? Quem você mais ouve? Deus, o Criador, através da sua palavra, ou os ímpios? Quais conselhos você está abraçando? Repito o que John Piper disse: o problema não é a busca pela felicidade, o problema é quando nos contentamos com uma felicidade pequena demais, terrena e limitada demais, quando na verdade Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de conhecê-lo, de amá-lo e de se alegrar nele. De conhecê-lo. Jeremias, não vou falar mais nada, eu só vou citar um texto que o Espírito Santo me lembrou. Jeremias 9. Não se glorie o homem na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se em me conhecer. A maior glória de um ser humano não é a sabedoria dele. Quantos diplomas ele tem pendurado no escritório? Quantos certificados ele imprimiu? A maior glória do ser humano não é a força dele. E a força aqui você pode colocar desde física, poderio financeiro, bélico, e aí o que não importa, força. A maior sabedoria, a maior glória do homem não é riqueza, é conhecer a Deus. Como é que está a sua poupança nesse sentido? Quanto você conhece de Deus? Você tem tanto tempo de igreja e você ainda não conhece tanto a Deus. Você tem Bíblia em casa, você tem os cultos de ensino que você decide não vir, você está em casa, você fala, não preciso do culto de ensino. A receita da felicidade: diga não para o mundo, diga sim em conhecer a Deus.
Fecha os teus olhos. Senhor, o Senhor falou conosco. O primeiro a ser exortado, corrigido e encorajado sou eu, Senhor. Eu reconheço quanto eu preciso melhorar. E eu acredito que muitos irmãos aqui também chegam a essa compreensão. Nós não lemos a Tua palavra, não porque não temos tempo, é porque ela não é prioridade para nós. Nós desprezamos os cultos de ensino, não porque não podemos vir muitas vezes, é porque optamos em não vir. Ah, Deus nos ajude. O Senhor chamou um povo para ser feliz, um povo para desfrutar de uma alegria que não depende de circunstâncias, não depende de alcançar um objetivo, não depende de ganhar alguma coisa, mas depende de uma única coisa: de conhecê-lo. Oh Deus, nós vivemos um cristianismo em que milhões de pessoas na nossa nação entraram por templos evangélicos, não para conhecê-lo, mas para receber, para pedir do Senhor algum milagre. Milhões de pessoas que não querem o provedor, mas querem a provisão. Não querem o abençoador, só querem as bênçãos. Pessoas cujo qual o seu interesse não é comunhão. Não. São conquistas, são livramentos, cujos seus objetivos são unicamente saúde, um lar próspero. Senhor, faz de nós um povo cujo qual o seu maior deleite, a sua maior alegria, seja conhecer o Senhor. Que possamos falar como John Bunyan, que num determinado momento da sua vida, ameaçado pelo Estado, ele disse: arranque-me tudo, levem tudo, só não levem a minha Bíblia. Oh Deus! E nós vivemos uma geração que tem Bíblias de estudo, Bíblias no celular, onde o acesso às Escrituras é tão fácil. E o que nós fazemos, Senhor? Nós simplesmente olhamos para o alto e dizemos: não tenho tempo, não quero te conhecer, não me interessa saber a sua vontade. Ah, Senhor, muda isso, traz vida sobre nós. Ah, Senhor, traz vida. Esse é o avivamento que nós desejamos. Um povo que te ame, um povo que possa dizer: a minha maior glória é conhecê-lo, é amá-lo. Que possamos um dia dizer como salmista, que a verdadeira alegria, a plenitude de alegria é na sua presença. Tempos atrás, Senhor, os crentes eram conhecidos como o povo que levava o livro da capa preta. Era o povo que era conhecido pelo seu apreço à Bíblia, o seu cuidado, o seu zelo com o livro. E hoje já não somos mais conhecidos por isso. Faz de novo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem mudar os nossos interesses. Vem mudar os nossos amores. Somos apaixonados por esporte,
mais do que pela tua palavra. Somos apaixonados e obcecados pelas nossas metas, mais do que por ti. Não temos fome de ti. Como o salmista diz: a minha alma anseia, a minha alma deseja o Deus vivo, assim como a corça anseia pelas águas. Mas nós queremos ser felizes, ó Deus, e vamos então para cisternas rotas, com águas podres, com águas mundanas, enquanto o Senhor tem a fonte de águas vivas. Oh Senhor, vem sobre nós. Mostra para esse teu filho, a tua filha, que a infelicidade dele, dela, não é a igreja, não são os irmãos, mas é o distanciamento da palavra, é um relacionamento frio com o Senhor. Mostra para esse crente que o problema maior está nele mesmo. Abra o coração desse crente, abra os olhos desse crente, mostre que o maior problema está no nosso distanciamento com o Senhor, a nossa vida agitada e sem prioridades. Vivifica-nos, Senhor, e invocaremos o teu nome. Converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Quem concorda comigo, diga: faz de novo, Senhor. Diga de novo: faz de novo, Senhor. O Senhor está aqui, Ele quer renovar a sua vida. O Espírito Santo está aqui, e Ele quer quebrantar o seu coração. Ele quer de fato fazer de você um homem feliz, uma mulher feliz, e que não dependa em si mesmo de circunstâncias. Diga ao Senhor com humildade: eu pequei, eu falhei, eu fui para longe, mas eu quero ser feliz, e a felicidade está no Senhor. Faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, ora. Faz de novo.